Democracia. Uma palavra muito falada, mas pouco conhecida da sua origem. Quem a criou? Quem que fez a democracia? Por qual motivo? Foi na Grécia Antiga, criada por Clístenes, na cidade de Atenas, para ser um novo sistema político que representava uma alternativa à tirania na época. Mas por qual motivo ele fez a democracia? Na Grécia foi criado a cidade-estado, no caso a cidade de Atenas. A sociedade ela foi dividida em 3 grupos. O primeiro, cidadãos eram proprietários de terra, e o grupo mais poderoso que tinha. Depois, os metecos, que eram estrangeiros que se envolviam com comércio e artesanato em Atenas. E em terceiro, os escravos, que eles não tinham direito político, assim como as mulheres também não tinham. Antes de ser uma democracia, Atenas teve e conheceu a monarquia, também a oligarquia, que é governo de poucas pessoas, pertencentes ao mesmo partido, classe ou família. E também conheceu, por último, a tirania. Seus líderes foram Drácon, um legislador, Solon, também legislador, Pisístrato, tirano, Hípias, tirano, Hiparco, tirano, e o último tirano, Iságoras. E depois veio Clístenes. Sob seu comando, Atenas entrou em um período de reformas políticas que beneficiavam os mais pobres. A origem da democracia ateniense, ela foi criada no ano de 508 a.C. por Clístenes, após a tirania de Iságoras. A necessidade de organizar o funcionamento da cidade-estado aconteceu depois que surgiram classes sociais populares, que também desejavam participar das decisões relativas à cidade. Foi a partir deste momento que, em Atenas, surgiu a forma de governo, que foi chamada de democracia ateniense. Esse é o primeiro registro histórico da política e da democracia no mundo. Na democracia grega, era permitido que os cidadãos homens, depois de completarem 18 anos, participassem das assembleias de decisão nas cidades-estado. Foi nesse modelo político da Grécia que surgiram alguns conceitos que hoje fazem parte da política. Por exemplo, a igualdade de todas as pessoas diante da lei, tanto para direitos como para obrigações. Também o direito ao voto, o direito de participação nas assembleias e nas decisões, reformas sociais que beneficiassem os cidadãos. E hoje, a atual democracia, no século XX, século passado, hoje, século XXI, com o advento do sufrágio universal, que é o direito ao voto, a democracia passou a incluir mulheres e todos aqueles com direito à cidadania. O filósofo da ciência Karl Popper definiu democracia como uma contraposição às ditaduras, sendo uma maneira dos cidadãos controlarem seus líderes políticos através do voto. Isso é, dentro das leis, mas
Não é assim que aconteceu. Temos 3 modelos atuais de democracia. A democracia hoje ela é democracia direta, com a participação dos cidadãos através da votação de propostas, ou representativa, onde os cidadãos elegem representantes por um período pré-determinado. Existem também variantes, como as democracias liberais, onde o Estado ele interfere pouco na vida dos cidadãos e também interfere muito pouco na economia, sendo esses os países que têm a chamada liberdade econômica. Por isso são países ricos. Não tem pobreza, pois o povo é que é rico e não o Estado que é rico. E temos as chamadas democracias sociais-democratas ou sociais-democracias, onde é o inverso. O Estado tem um papel tanto na vida do cidadão como na economia. E por isso são os países que não possuem a liberdade econômica. Por isto tem pobreza, já que o Estado ele é rico e o povo é pobre, pois eles pagam os impostos para os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, serem ricos. E também temos as democracias dos países comunistas, como a República Democrática da Coreia do Norte e também da China, onde o povo impera a pobreza, porque o Estado é rico. Nos dias de hoje, no sentido comum, vago e às vezes um tanto imprecioso, política como substantivo ou adjetivo compreende a arte de guiar ou influenciar o modo de governar e organizar um grupo ideológico ou partido político pela influência da população, normalmente através de eleições. Pois é, a política, como forma de atividade ou de praxis humana, está estreitamente ligada ao poder. E que o poder político é, em primeira e em última análise, o poder de um homem sobre outro homem. Ou pior que isso, de um homem à frente de um grupo ideológico sobre todos os homens de uma nação, de um país, de um Estado. É muito difícil que se mude a realidade em que vivemos, pois aqueles que exercem a política hoje em dia, além de não saberem nada disto, sobre quem criou a democracia e sobre o que é a democracia, eles não estão nem um pouco interessados em saber como transformar os enunciados do que é política e do que são os políticos em algo bom para a sociedade, para o povo, pois eles visam somente chegar e se manterem no poder. O poder é para eles o fim e não o meio, para que façam como fizeram Clístenes, o que de melhor puderam fazer para protegerem e servirem os seus pares, o seu povo. Se o eleitor e o povo não sabem quem foi Clístenes, sem recorrer ao Google, como vão saber votar ou estabelecer metas governamentais sobre qualquer assunto em defesa dos cidadãos, em defesa do povo? Pois é, assim, cada povo tem o governo que merece. Nós veremos
no nosso próximo vídeo.